Fala galera, Regina na área, bora para mais um vídeo do canal. Repercussão gigantesca na web, né? Desse caso do acidente do Giga, do Fábio Giga. E, e a mídia, né, publicando algumas fake news, pediu muita parte do público, dividiu no sentido assim, a galera ficou um pouco confusa. Então, bora ver o que realmente aconteceu. Vamos fazer o react aqui do Notícia Maromba, que ele trouxe as notícias ali mais certeiras, para isso que a gente vai reagir. Bora pro A react. decisão inicial da Polícia de São Paulo sobre o caso do acidente do Fábio Giga foi divulgada, e muitas pessoas têm se confundido sobre isso após algumas manchetes sobre o ocorrido. A decisão inicial da polícia sobre o caso do acidente do Giga já tem repercutido bastante. Se você não está 100% atualizado de tudo o que aconteceu até o momento, nós sugerimos que você assista os últimos vídeos postados aqui no canal, que são importantes para todo o contexto. Porque a verdade é que após tudo o que aconteceu, algumas pessoas passaram a criticar e até hatear o Giga, falando que ele deveria ser preso pelo que aconteceu, e alguns até com dúvidas genuínas se o Giga realmente não foi preso, detido ou algo do tipo, principalmente pelo fato dele ainda não ter aparecido pessoalmente para falar com a galera depois de tudo. E sobre isso é claro que não, o Giga não está preso. Ele prestou o depoimento na delegacia, apresentou a sua versão dos fatos e apenas isso. Se ele tivesse sido preso, a notícia já estaria sendo espalhada em vários portais e veículos de mídia tradicional inclusive. Mas como dito, a polícia tomou a decisão inicial de registrar esse caso como lesão corporal culposa, ou seja, sem a intenção. Nessa matéria publicada no portal UOL foi exposto isso. A manchete era a seguinte: o que se sabe sobre o acidente com o poste do influenciador Fábio Giga. Dentro da matéria eles explicaram sobre o caso de forma geral, mas no final revelaram o seguinte, abre aspas, quais são os próximos passos? O caso foi registrado como lesão corporal culposa, sem intenção, na direção de veículo automotor e colisão, no 16º Distrito Policial da Vila Clementino. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que as circunstâncias do acidente são investigadas pelo 17º Distrito Policial do Ipiranga, que aguarda os laudos periciais em elaboração para análise. Fecha aspas. E bom, por que isso é importante? Para uma situação de atropelamento, o Giga poderia ser enquadrado em lesão corporal culposa, que foi o caso, que é quando não há intenção, ou em lesão corporal dolosa, quando existe a intenção ou se assume o risco de forma deliberada de ferir ou machucar terceiros e mesmo assim se toma atitude. Em regra, o atropelamento é considerado um crime culposo, sem intenção, mas dependendo da velocidade, aliada a algumas circunstâncias agravantes, o condutor pode sim ser enquadrado em lesão corporal dolosa. Isso pode acontecer principalmente quando, além da alta velocidade, o condutor demonstra total indiferença com a vida de terceiros. Por exemplo, se ficasse comprovado que ele estava praticando um racha, ou talvez se ele estivesse embriagado ao volante. Ambas as situações parecem terem sido descartadas. O teste do bafômetro deu negativo e não existem indícios de estarem praticando. Aí foi feita a ocorrência, né? Aí foi citado ali tudo, como que ficou a parte dele, né? A parte culposa, né? Posso aí, se tem fatalidade, ia ser uma outra situação. A ocorrência ali, no caso, ia ser outra, mas Corrida ilegal nem nada do tipo. Inclusive naquela via muito dificilmente isso seria possível. Por isso que, pelo visto, a decisão inicial da polícia foi registrar o caso como lesão corporal culposa. Algumas pessoas estavam afirmando inclusive que o carro do Giga estava a 200 km por hora, e isso demonstraria dolo em assumir o risco mortal contra a vítima. A gente vai falar sobre isso agora porque está rolando uma confusão envolvendo os fatos. Bom, continuando sobre a questão do carro estar a 200 km por hora, trabalhando com o que se tem de informações até o momento, galera, ainda não existem evidências sobre a real velocidade do carro no momento do acidente. vai ser investigado realmente qual era a velocidade que estava, né? Porque a ter perdido o controle daquele jeito, estava em baixa velocidade não. Está sendo investigado, né? A não ser que, né? Foi, foi a via, né? Deu o controle ali vindo, algum declínio na via, foi desviar de algum buraco. Nós vamos esperar a investigação aí, né? Para ver que
Isso ocorre. Pois é, então nesse caso, não podemos ignorar que até o momento não existe essa informação de que o carro estava a 200 km por hora. Mas claro, se alguma informação relevante como essa vir à tona, podem contar com a gente para repassar a verdade aqui para vocês. Mas só para finalizar esse assunto, até mesmo se fosse provado que o Giga estava acima da velocidade limite da via, isso por si só ainda não seria o suficiente para caracterizar lesão corporal dolosa, e ele provavelmente ainda assim seria registrado em lesão corporal culposa, já que essa definição abrange principalmente casos onde ocorre a negligência, a imperícia ou imprudência, e o excesso de velocidade se encaixaria exatamente como imprudência. Nesse caso, ainda assim seria considerado onde o motorista não quer causar o acidente nem assume o risco, mas viola o dever de cuidado. Então, quando estamos falando de jurisprudência, ou seja, casos onde isso aconteceu no Brasil e já foram resolvidos na justiça, o STJ entende que a alta velocidade por si só não transforma um crime culposo em doloso. Para que a lesão ou homicídio seja tratado como doloso, a velocidade excessiva precisa estar acompanhada de outras circunstâncias agravantes extremas que demonstrem total indiferença com a vida, como as que citamos anteriormente: estar bêbado, fazendo manobras extremamente perigosas, participando de corridas ilegais, enfim. Então esse vídeo, galera, tem a intenção de trazer luz ao assunto e deixar você realmente ciente do que pode rolar daqui pra frente, com base no cenário atual. Então, as consequências para o que aconteceu de modo geral podem envolver pagamento de cestas básicas, prestação de serviços à comunidade, pagamento das despesas médicas das vítimas e, na pior das hipóteses, considerando que o Giga é réu primário, ele teria que indenizar a vítima e possivelmente sofreria a suspensão do direito de dirigir no período de 2 meses a 5 anos. E claro, galera, isso considerando o cenário atual, com base nas informações até o momento, se o caso for pra frente como lesão corporal culposa. Agora, se novas informações viessem à tona que prejudicassem a situação do Giga, tudo poderia mudar. Então é isso, já falamos bastante e agora nós queremos saber de você. Explicação total aí, referente a todas as cláusulas aí, né? Ocorrido até o momento. Isso daí. Vamos então acompanhar aí os próximos passos aí do acontecimento. E é isso, é ter prudência. Tá com uma máquina na mão, faz ali uma arma, né? Uma arma bem poderosa, uma máquina bem poderosa, então tem que tomar cuidado e ter. Mas é aquilo também. Quem tem esse carro, quem nunca deu uma aceleradinha? Quem nunca? O prazer de ter esse carro é acelerar um pouquinho, lógico, você tem que acelerar aonde pode, né? Não colocar, não acelerar em públicas aonde você vai colocar outras pessoas em risco. É isso. Então, vamos por aqui. Até o próximo vídeo.